Pronto. Pronto. Bem, pessoal, vai Jogue desculpando que eu não duro. consegui fazer a transmissão ao vivo no YouTube. Aí, mexendo aqui, mexendo de lá, falei, vai fazer via Zoom, gravado, nosso primeiro podcast. Meu nome é Rafael Pereira Batista, sou farmacêutico, pós-graduado em farmácia clínica, né? E delegado atualmente do Distrito de Canaveiras, Bahia, né? Hoje eu estou com meu parceiro, meu irmão, Igor Setuba, e resolvemos fazer essa interação, né, entre colegas, outros profissionais de saúde, né? Desde já estou deixando já aqui isso gravado, né? E eu botei lá na descrição como também vai ter parte política, porque a gente sabe que a gente não pode fugir da parte política, porque envolve toda a saúde como um todo do país, Certeza. né? Então, essa é a minha pequena apresentação desse momento. Agora eu vou deixar vocês para conhecer um pouquinho de Igor Setuba. Igor, fica à vontade, meu irmão. O momento é seu aí. Valeu, valeu. Valeu, Rafa. Então, cara, muito bom essa oportunidade de você ter tido esse start aí, para poder chamar os colegas, né? A gente conversar um pouquinho da realidade da nossa região aqui. Tem muitos profissionais, outras faculdades da época que a gente se formou já se inseriram aí no mercado, colocando mais profissionais ainda no mercado de trabalho. Nossa realidade é uma realidade que, de certa forma, é restrita, né? Eu digo não só no campo farmacêutico, no geral, né? O campo profissional, para todas as áreas, ele acaba sendo meio que restrito. E num lugar como o nosso, que é um lugar pequeno, isso acaba tendo um impacto maior, né? Então, assim, Igor, nesse. Oi, faz uma apresentação sua, né, se você fez a graduação direitinho e onde você está trabalhando atualmente, só para dar um pronto, registrozinho. perfeito. Ó, minha primeira formação, né? Meu nome é Igor Loyola Setúbal, tenho 45 anos. Minha primeira formação foi como biomédico pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Trabalhei 10 anos na área e nesse período me despertou, né, a questão do ser farmacêutico, né? Infelizmente, o nosso ensino fundamental ele não direciona muito pela questão do que você realmente quer fazer. Ele não dá muitas essas opções, né? Existe uma limitação no nosso ensino fundamental com relação a essa questão de direcionar. Então, existe aquelas profissões que já seriam, no caso, né, é, clássicas para a criança, de certa forma, já está trabalhando, inclusive a própria família, no que ela poderia ser, né? Mas existe aquilo também que a pessoa tem vontade de fazer, né? Então, nesse período, como biomédico, eu me identifiquei com a questão farmacêutica e aí parti para, na época, na Unime, no caso, né, para essa graduação e concluí a faculdade no primeiro semestre de 2014. E desde então parei de atuar como biomédico e atuo exclusivamente como farmacêutico, né? Hoje eu estou trabalhando em um hospital privado, né? Mas que tem contrato SUS, na verdade, né? E essa questão que a gente vai chegar mais na frente com relação a esses contratos de serviço Você é das andado, meu unidades. parceiro. Você é andado, meu parceiro. Você tem respaldo para isso. Pouquinho, pouquinho. Na Ainda está surfando verdade, ainda? assim, rapaz, sem tempo, velho. Mas tem que dar uma malhadinha para poder não ficar enferrujado. Rapaz, falei não, eu tô correndo de vez em quando, meu irmão. Chega em casa, as pernas todas doendo. A gente não pode ficar parado, né? É, né? Então vamos à Com primeira pergunta, meu certeza. irmãozão, né? Que a gente elaborou. Você escolheu o número um, né? Sim, O sim, que com certeza. fazer Pode falar. exatamente um farmacêutico no ambiente hospitalar, irmão? Vamos nessa primeira pergunta aí. Fica à vontade. Pronto. Essa seria uma pergunta bem direcionada, mas a resposta que eu vou passar aqui para vocês de forma ampla, né, abrangendo todos os aspectos. Ela é importante até para os nossos colegas que não estão na área ou que também estão na área, né, terem um pouco de ideia, se identificar, às vezes colocar depois algum questionamento ou uma ideia que venha a somar, na verdade, né? Porque, na verdade, assim, o farmacêutico dentro do hospital, ele é a peça fundamental. Todos os profissionais, eles são importantes.
Mas assim, nós farmacêuticos vamos gerar todo o insumo necessário para que aquela unidade ela funcione. Então, a primeira coisa que deve ser colocada em pauta é assim: qual tipo de hospital que você trabalha? Qual o público do hospital que você trabalha? Né? Ele é um hospital que ele é porta aberta? Ele é um hospital que ele só funciona via regulação, que são aqueles pacientes que estão em outras unidades, né? E são regulados para a unidade que você está administrando, né? Porque se for porta aberta, você precisa de toda uma estrutura e medicamentos específicos para emergência, que você vai ter situações ali que o paciente ele vai chegar a qualquer hora, né? Ou pela SAMU, ou pelo familiar que traz, Mas né? você Então conseguiu, você foi feito algum concurso, Igor? Foi indicação? Você procurou, foi contratado, é particular o seu trabalho? procurei. Na Ah, verdade, assim, eu estou nesse hospital que eu trabalho hoje desde o início da pandemia, né? Foi no iníciozinho de 2020, né? Então, assim, a área hospitalar, primeira, para qualquer área, na verdade, né? A primeira coisa que o pessoal já coloca ali é a experiência. Qual a sua experiência, né? Então, assim, na época, no final de 2019, eu não tinha experiência nenhuma em farmácia hospitalar. Sempre trabalhei, meu primeiro emprego foi em farmácia de bairro e depois fui para as drogarias normais aí, né? E aí o que é que acontece? Eu busquei essa experiência que tanto cobrava. E aí em uma unidade de Itabuna, né? Eu busquei o diretor lá da unidade, me apresentei, conversei com eles e aí me disponibilizei a fazer um serviço voluntário, porque eu precisava dessa questão da experiência, né? Então, eu trabalhava numa drogaria durante o dia aqui, fiz um acordo com o pessoal, saía em um determinado horário, me deslocava, que eu moro em Ilhéus, me deslocava para Itabuna e cumpria uma carga horária voluntária lá em Itabuna, sem ganhar nada, né? caralho, irmão. Que custo, Pagava hein, meu irmão? gasolina, exatamente. Isso aí, E mas eu isso entendo essa foi todos situação. os dias durante 30 dias. Foi um contrato, a empresa lá, ela de certa forma abriu as portas, né? Foi tudo regularzinho, eles fizeram um contrato, né, que não gerasse vínculo de trabalho, porque também tem isso, as empresas elas ficam com receio de colocar voluntários, porque existem muitas causas trabalhistas. Então o cara está ali, ele está como voluntário, ele vai na intenção de ser voluntário, de repente ele se sente injustiçado por alguma situação e ele acaba acionando judicialmente. Então, as empresas, as coisas estão muito restritas hoje em dia, né? Os repasses, Você foi voluntário, mas você fazia parte de decisões, de compra, que assim, eu chamei você, você falou essa parte sim, hospitalar, que eu lembro que eu trabalhei no município e fazia parte toda essa parte da logística de compra, de armazenamento, é mais ou menos essa isso. parte que você faz aí, também Eu no hospital acompanhava, né? privado. Exatamente. Lá na parte do estágio, eu acompanhava. E acompanhei todas as etapas do processo. Isso me deu uma experiência pouca na época, mas foi uma experiência que eu pude colocar isso em currículo e participar de outros processos seletivos, na verdade, né? Tanto que, além do hospital que eu estou hoje, eu trabalhei em outro hospital público, né? Aqui da região. E através de processo seletivo, né? Também. E esse hospital público, eu tinha uma visão que, infelizmente, quando eu entrei, foi uma realidade totalmente diferente. Às vezes a gente romantiza muito essa questão da farmácia hospitalar, mas a gente tem que entender que a realidade ela é meio que complicada. As instituições elas precisam de repasse, elas trabalham com uma contenção de verba muito grande. E o que é que acontece? Muitas vezes, na maioria dos hospitais, você tem no máximo dois farmacêuticos trabalhando, né? É E uma realidade dura, realidade, né, Igor? Mas exato, é é uma isso, realidade que está mudando, vai mas mudar, muitas porque, tipo assim, empresas a todos os colegas aqui, né?
o que está falando nesse momento, eu só interrompi aqui, irmão, é tipo assim, não é para Sim, desmotivar tranquilo. vocês, não, porque realmente a gente tem que realmente passar por isso que o está falando aí, ó. Essa dureza, né, irmão, de você pegar aquela coisa meio Exato. sucateada, às vezes sem nenhum investimento, você puxar do zero a sua Exatamente. importância no local onde o farmacêutico tem que ser inserido na saúde, e você fez a diferença e está fazendo diferença. Viu, pessoal? Não é para desanimar, não. Não fala que está sendo difícil, mas é porque Não, pelo tem que se contrário, for, né, pelo irmão? contrário. A gente precisa de mais colegas nessa área. Porque, assim, é uma realidade que os hospitais eles precisam se adaptar, né? Não tem como dois profissionais eles darem conta tanto da parte do abastecimento da unidade quanto da parte da farmácia clínica, né? Você colocou sua pós, eu também tenho especialização em farmácia clínica. Mas aí o que é que acontece? Você precisa de um cenário que você tenha condição de exercer a sua farmácia clínica. Uma coisa é você tomar conta de todo o estoque, né? Se preocupar com toda a logística, né? Que é a seleção, a aquisição do insumo que você tem que fazer, né? Primeiro, como eu falei inicialmente, a questão do perfil do hospital. Qual é o perfil do seu hospital? E aí, junto com o diretor médico, você vai fazer o quê? Você vai montar a padronização. Qual a padronização que a gente tem aqui? São esses medicamentos. Dentro dessa padronização aqui, o que é que a gente vai precisar? De acordo com o quê? Com a sua demanda, né? Qual o número de leitos? Qual o fluxo que você tem, né? Quais são aqueles insumos básicos que você não pode deixar faltar em hipótese alguma? Ah, então você tinha que saber tudo quanto é pessoal de leito direitinho para você fazer justamente a demanda, né? A Exatamente. Você medicação. precisa gerar o fluxo daqueles insumos necessários na unidade. Agora você precisa também saber da sazonalidade local que o hospital também capta também. Você também tem que ter esse conhecimento. Com certeza. O tipo de paciente, o tipo de indivíduo que vai ser recebido naquela unidade, né? Ali tem UTI, tem UTI pediátrica, é só emergência, é só enfermaria, né? Os tipos de medicamento, quais são os tipos de medicamentos que você tem que ter ali? Quais os antibióticos? Aí, dentro daquela relação de antibióticos, você tem que, junto com o diretor médico, classificar também. Qual é o antibiótico de entrada que você vai ter? Qual o antibiótico de terceira geração que você tem caso o indivíduo ele não responda àquele tratamento inicial? Mas isso, além disso, você tem que aliar a questão do custo, porque os antibióticos de entrada eles têm um valor num determinado custo que é mais acessível. Os antibióticos de terceira geração são os antibióticos mais caros. Então, assim, junto com a equipe médica, precisa ter esse alinhamento. O que é que vai ser? Você não pode chegar, o indivíduo ele já dá entrada na unidade, o médico, empiricamente, né, que no caso ali, sem prova laboratorial alguma, ele chegar e, por exemplo, passar uma piperacilina, que é o Tazocin, no caso, que é um antibiótico de alto custo para um paciente que ele, é lógico que a clínica do médico ela vai ser soberana, mas precisa ter um alinhamento junto com, né, que no caso é a equipe multidisciplinar, né? Aí você tem uma CCIH, que você vai estar ali avaliando tudo direitinho, as respostas dos pacientes aos tratamentos que estão sendo feitos, na Tem os verdade, POPs, né, né? Igor? Os POPs feitos já justamente para Isso, exatamente, exatamente. cada. Tudo é uma padronização que se tem, né? Mas isso é como eu falei, você precisa alinhar com o diretor médico. Isso aí precisa ter um alinhamento. A gente precisa conversar, falar a mesma língua. Não adianta, por exemplo, que médico ele quer o melhor. Ele quer que esteja disponível para ele o melhor, o mais fácil, o mais prático. E às vezes esse melhor e mais prático, ele é mais caro. Então, assim, a nossa gestão, ela não é somente Vivi isso, eu sei como é que é.
Pois é, não é somente uma gestão com relação a insumo, a gente gere pessoas também. A gente tem uma equipe, né, de profissionais auxiliares de farmácia, que eles precisam estar bem orientados, né? Você não tem, por exemplo, no hospital que eu estou hoje, eu sou o único profissional agora que tem um colega, né, que é um instituto que está administrando, tem um outro colega, então a gente faz uma parceria com relação a verificar o que é que realmente precisa, quais são as nossas demandas, né? E além disso, você precisa ter um alinhamento com o setor de compras também, porque não adianta você solicitar uma captação de um insumo e, por exemplo, você ter uma logística de entrega de 15 dias de um material que você precisa da metade do tempo para estar ele aqui em mãos. Você precisaria por exemplo, você tem um estoque para 7 dias, mas você conseguiu um fornecedor 3 vezes o valor menor do insumo, mas que ele vai te entregar com 14 dias. Essa conta não vai fechar. Então você precisa ter um alinhamento com o setor de compras para passar para a direção que eles precisam flexibilizar pelo menos parte dessa aquisição em um fornecedor que possa ser um pouco mais caro, mas que vai te entregar para repor o que você precisa naquele período, esperando aquela outra parte do insumo chegar até a unidade. Então, isso é um trabalho diário que você precisa Sim. estar monitorando seus estoques o tempo inteiro para poder você verificar o que é que você vai estar solicitando. Geralmente, as solicitações de insumos elas têm um prazo específico no mês, né? Então, assim, a gente abre uma janelinha, né? E ali, a partir daquela janela, você vai fazer todo o levantamento, todo o fluxo, para poder ver o que realmente você precisa, tanto de material quanto de medicamento, né? Então, é uma coisa que você precisa ficar antenado e sua equipe precisa ficar antenada, porque sua equipe, ela precisa te sinalizar. E isso tudo é responsabilidade sua, né, meu parceiro? Tava aqui apontando o dedinho assim, né? Para lembrar também, pessoal. Quando a Exatamente, gente estava exatamente. nessa É o primeira questão, né? Qual farmacêutico. o papel do farmacêutico, o quanto de informação que Igor está dando. Então você não chegar lá, só vai Ó, receita, achar que vai lá eu ver receita, né, Igor? tive, eu tive uma diretora Ah, em um período que o hospital que eu estou passou por várias gestões. Eu tive uma diretora é no particular período agora, no que momento? Ou é ele sempre foi particular, particular e mas assim, ele é pública também? contrato SUS, Ah, tem contrato com o contratualizado SUS também. SUS. Exatamente. Então, assim, é o contrato com a CESAB, no caso, né? Então, eu tinha uma diretora uns anos atrás que ela me via no corredor e falava: Oxe, você trabalha aqui ainda? Aí eu falei: Isso é a melhor frase que o farmacêutico pode ouvir dentro de um hospital. Porque o farmacêutico só é lembrado lá dentro quando acontece algum BO. Quando tem algum problema, meu amigo, é o farmacêutico. Vamos atrás do farmacêutico. Se você não está sendo lembrado, significa que as coisas estão andando perfeitamente. Então, quando ela falava isso para mim, eu chegava para ela, minha diretora, isso é a frase mais bonita que você pode me falar. Porque a Podia realidade achar é que você essa. estava sendo inferiorizado, não, né? Que você dava mais força. Não, Não, com estou sendo certeza. necessário. Você está perguntando porque eu estou sendo necessário. Exatamente. Porque assim, você faz a coisa acontecer. Então, a partir dali, né? Agora a gente sabe que existe também a questão do recurso, né? Existem os serviços particulares e existem os serviços públicos. O serviço público, né? Ele tem um repasse pré-determinado em uma época. Então, assim, você precisa, dependendo da unidade, ela precisa contar com isso para se reabastecer, né? Então, não é só essa questão da farmácia hospitalar, ela te ensina muita coisa, que na verdade, na faculdade, infelizmente, eu não digo só no curso de farmácia não, porque eu fiz outra graduação em biomedicina e como biomédico, eu fui responsável por um laboratório de hospital também, durante 6 anos. Então, assim, eu sempre tive uma ligação com essa questão da parte hospitalar. Eu sempre me identifiquei muito com essa parte hospitalar. Tanto que a minha decisão de voluntariamente
me inserir na questão da farmácia hospitalar, na parte inicial, foi exatamente para ter essa oportunidade, né? O farmacêutico dentro do hospital, eu falo de maneira geral, ele é mais bem valorizado, né? Eu já passei pelo varejo farmacêutico também. E assim, o varejo farmacêutico, o profissional da farmácia, ele é um faz-tudo, né? Ele é um faz-tudo e, assim, você vê muitos colegas que ficam sobrecarregados, né? Mentalmente, o cara fica saturado, porque ele é responsável por todas as etapas ali, que seria muitas coisas do operador de balcão, mas que a drogaria ela quer que você execute também. Você está ali, A meu amigo, gerência em geral, né? você tem que fazer o que tiver para ser feito ali. Então, Mas é assim, isso, é tudo para a gente deixar a gente mais experiente, mais forte, o pessoal. Todos os desafios que você for em exato. qualquer ramo da farmácia que a gente possa estar inserido, vocês têm que ser o quê? Diferencial. Não acho que vocês não vão dar aquela. Sabe, né, Buscar, né? amigo? Não dá para Buscar, se eu sentir acho assim. assim, exato. Buscar o conhecimento, tentar ver Isso, o que é que você pode com melhorar ali. certeza. Se atualizar acima de tudo, né? Que isso é importante. E alinhar com a diretoria, né? Você não pode se desconectar do que a empresa está exigindo, né? Mesmo que em alguns momentos você não concorde com aquilo, mas você está submetido àquela condição ali. Então você tem que, dentro da sua realidade, se adequar àquilo que está sendo solicitado e não se omitir caso exista algo que você considere que seja, eu não digo nem ilegal, mas eu falo assim, que esteja excedendo do ponto. Você precisa chegar ali e tentar dar um freio de arrumação. Ô, Você, como velho, profissional farmacêutico da unidade, você tem autonomia para fazer isso, entendeu? Aí o que é que acontece? Às vezes tem situações de alguns pacientes, casos específicos, que eles precisam de um medicamento diferenciado, que é um medicamento que ele não está na sua padronização. Então você tem que ir na direção médica, na equipe médica, e ver quais são as opções que eu tenho que poderiam substituir esse medicamento. Existe alguma na minha relação de padronização que eu possa fazer a substituição pelo que está sendo solicitado? Então, isso é uma conversa em equipe que você vai chegar num consenso e o médico vai chegar e vai falar: não, não tem. no estado, a Bom, gente geralmente segue a Rename. Você tem vai pelos protocolos clínicos, Igor, ou vocês têm um isso. norte para vocês poderem. Exatamente, é a relação padrão aí, no caso, que a Ah, gente vai adequar à nossa realidade. A gente vai adequar à nossa realidade, entendeu? pronto. Irmão, para É, mim já tá. Essa é a primeira pergunta aí. Você já respondeu mais do que até o necessário para dizer a função do farmacêutico na parte hospitalar, né? O pessoal acho que vai é bem porque é respaldado, porque é uma pergunta que a gente vai somando informações, na verdade, né? com A certeza. pergunta ela é mais um direcionamento para a gente ir na conversa, né? É, Bater o não é. papo sobre. Para ver se é a nossa área aí. Vou aqui para a segunda. Não, com certeza. Como um farmacêutico contribui para a segurança do paciente no hospital, né? Na área que você Sim, tá aí. perfeito, perfeito. Existe uma coisa no hospital que a gente chama de tempo de leito, né? Inclusive, a CESAB, ela tem lá nos protocolos dela, pontuações. Então, assim, o paciente ele não pode exceder um tempo de leito, né? Porque a unidade ela vai perder pontuações naquilo ali. Essas pontuações elas se refletem na questão do repasse financeiro, inclusive. É Esse mesmo? Não repasse sabia financeiro, disso, não. é, Interessante. Tem porque o pontuação, tempo, quanto o mais tempo, tempo, vai vir não, menos verba, mais isso é verba. um item, né? Isso é um item, porque na verdade a gente envia um Grosso relatório modo, para a assim, para falar, né? CESAB, a gente envia um relatório para a CESAB todo mês, né? A gente tem um período do mês que a gente elabora, não só a farmácia, mas toda a equipe multidisciplinar, né? Ela elabora dentro dos tópicos correspondentes, pertinentes ao seu setor, que você vai enviar, inclusive questões de número de óbito,
né? Você pode ter pontuação negativa se você tiver um excedente de número de óbitos ali naquela unidade, né? Então, tudo isso gera pontos que vai contribuir para o repasse que você contratou, né? Para mais não, porque tem um teto, o valor é um valor X, mas para menos no caso, entendeu? Você pode receber a menos do que aquilo que foi contratado, se você não atingiu a expectativa do que eles estão propondo ali, desse contrato para Interessante, amigo. Não vocês. sabia disso, não. Nunca Isso, ouvi falar disso, não. exatamente, exatamente. Então, todo contrato com a parte pública, ela precisa seguir algumas normas. Então, o que é que a gente entra nesse sentido aí? Exatamente para tentar otimizar o tempo de leito do paciente. E o que é otimizar o tempo de leito do paciente? É você disponibilizar um tratamento de acordo com o que realmente ele precise, né? Você ter ali os insumos necessários para atender a patologia daquele paciente. Por isso que é importante você ter o perfil de paciente que vai ter na sua unidade, para você elaborar a sua padronização de acordo com aquilo que você realmente vai precisar, né? Não adianta você, na sua relação de padronização, ter um medicamento que você vai precisar eventualmente, né? Ali você precisa ter os medicamentos, eventualmente você pode fazer uma compra de um medicamento que você precise, por fora, sem ele ser padronizado. Mas na sua padronização tem que ter os medicamentos de uso diário. É aquilo que todo dia você vai precisar. E essa questão da antibiótico-terapia é exatamente isso. Você, junto com a equipe médica, né, vê ali o que aquele paciente precisa, ou que, como a gente lá é uma unidade de regulação, a gente recebe paciente de outras unidades, né? Então, o que acontece? Às vezes o paciente ele já vem em uso do medicamento. Então, se ele já está em uso de um antibiótico, por exemplo, de terceira geração, se ele já está no tratamento, você precisa garantir que ele dê sequência naquele tratamento. Então, quais são as ferramentas que você pode fazer? Você pode montar umas tabelas, né, no Excel mesmo, que aí você coloca a quantidade de pacientes que está em uso de determinados antibióticos, e aquilo ali você coloca o período do tratamento, que o médico ele tem que sinalizar. Ó, eu vou querer esse meropenem aqui por 14 dias, de 8 em 8 horas. Então você tem que disponibilizar esse medicamento para aquele ou para aqueles pacientes que estão em uso. Então é muita matemáticazinha que você tem que fazer também. O que é que eu tenho em estoque? O que é que eu tenho para ser consumido dentro de um prazo de 20 dias aí? Com os pacientes que eu tenho hoje na casa. Se chegar um paciente amanhã, eu tenho condição de iniciar um tratamento com esse antibiótico? Porque se você não tiver condição, você imediatamente precisa sinalizar a equipe médica. Ó, o início desse antibiótico aqui está bloqueado. Eu só tenho como garantir ele para os pacientes que já estão em uso. Porque se você libera o uso do início de um tratamento que você não vai conseguir dar cobertura, consequentemente você vai interferir no tempo de leito desse paciente. Isso é só uma das variáveis. O paciente ele pode, por ele mesmo, dentro do tratamento que ele está sendo assistido, evoluir para um quadro negativo. Isso aí acontece. A gente trabalha com UTI, a gente sabe que é um paciente instável, Sim. né? Você tem ali uma situação, inclusive a gente tem avaliação de nefro diária para saber se o paciente precisa ir para diálise ou não, né? Isso aí é o Ter tempo um cuidado, inteiro né, com o paciente. Esse a gente monitorando, exatamente, é o tempo inteiro monitorando isso, né? O paciente ele pode evoluir, ele pode estar com todo o tratamento garantido ali, mas ele pode evoluir para um quadro negativo que vai evoluir a óbito aí depois, né? Isso aí vai acontecer. A gente está ali para tentar assistir de todas as formas possíveis, né? E esse controle também reflete nos estoques que você é responsabilizado dentro da unidade. Porque você tem ali uma farmácia central,
que você está com todo o seu estoque concentrado ali, e você tem as farmácias satélites dentro da unidade. Essas farmácias satélites elas vão atender dentro daquela unidade hospitalar aonde existe paciente internado. Então, ali você precisa garantir que essa logística interna ela também funcione. Fora isso, você vai ter os carrinhos de parada também. Os carrinhos de parada são centros tocadores que você vai ter ali sedação, droga vasoativa, né? Todo o tipo de medicamento que você vai precisar para uma emergência, uma eventual emergência. Em que, por exemplo, a equipe de enfermagem ela precisa ter acesso imediato àquele medicamento, né? E nisso, falando de algo que às vezes a gente não para pensar, você precisa se preocupar também com a gestão do seu estoque dentro de um sistema. Como é que funciona o seu sistema? Uhum. O hospital, a equipe do hospital sabe operacionalizar o sistema que você usa, Sim. que a É tipo unidade sistema mesmo usa, de informação mesmo? Tipo, como de fosse um solicitação, de aplicativo mesmo? tudo, porque esse medicamento ele precisa ser rastreado, Ah, sim, sim. Tô entendendo como você está falando. entendeu? Esse Acho que no medicamento ele público precisa da tinha um rastreabilidade. Horus, né? Sistema Horus no sistema público. Que é dado do Sim, então, PCF para o CAF é, é, principal. exatamente, você precisa entender se a equipe, não só a sua, mas do hospital em si, sabe fazer a operação do sistema. Porque a enfermagem, geralmente, ela trabalha no terrorismo, não querendo denegrir a imagem do profissional, porque são profissionais excelentes. Mas eu digo Certeza, assim, vá com calma. é imediatista. Não, eu quero não sei o que que o paciente está. Ou seja, aí você precisa falar, não, meu amigo, ó, olha só, tudo isso aí que você está me pedindo, eu sei que você precisa, mas isso precisa ser sinalizado dentro de um sistema para poder gerar uma demanda e você fazer a dispensação. Não é simplesmente de boca que você vai chegar lá e pedir o que você está precisando, não. A gente está morrendo e você vai deixar o paciente morrer. Existe as Os casos, situações né? que você vai disponibilizar ali, né? Caso é a E caso. existe, por isso que existem os carrinhos de parada, porque se ele precisa emergencialmente, ele vai ao carrinho de parada. Se ele se dirige a uma farmácia satélite, ele precisa ter gerado essa pré-solicitação, né? Isso é uma coisa que sempre gera um conflito, não só na unidade que eu trabalho, todos os hospitais. Eu já passei também por um hospital público, né? E era desse jeito aí também, né? Eu fiquei um ano em um hospital, pedi para sair porque eu vi que não era muito bem a realidade do que eu imaginei. Na época, o farmacêutico ficava 4 horas só dentro do hospital, então você não conseguia desenvolver o trabalho, você nem terminava o do seu colega do turno anterior e nem continuava aquilo que você tinha que fazer, né? Algumas empresas elas acabam se equivocando nessa questão da carga horária, até para não passar, por exemplo, né, das 22 horas, que quando você passa das 22 horas, você gera uma hora extra ao profissional, que é o adicional noturno. Então, as empresas elas tentam se adequar para puxar o profissional para antes desse determinado horário. Só que isso Brincadeira. gera uma janela, né? Gera uma janela de falta de assistência. Sim, sim. Você fica desassistido, aquilo ali fica desassistido. Então, você não tem o profissional para poder gerir se por eventualmente venha acontecer alguma situação. Então, infelizmente é uma realidade, a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, você tem que antecipar muitas vezes o que pode estar acontecendo, ou o que pode acontecer, na verdade. Né? Tem que se antecipar. Eu entendo. Então, é muito isso. Você precisa entender o que é que você tem ali do seu sistema que vai alinhar para que o paciente ele não venha a sofrer as consequências de uma desassistência
por parte não só da farmácia, mas também da equipe que está ali assistindo ele o tempo inteiro, né? Não sei por quê, O porque eu vivi isso, assistencial, viu, Igor? o Mas você assistencial. falando assim, dá vontade de trabalhar junto com você, velho, que eu gosto dessa parte, a gente ser útil, velho. Não tem coisa melhor de a gente ser útil no ambiente de Exatamente. trabalho, velho. Você tá falando aí, E, pensando, porra, se eu estivesse trabalhando com o Igor, eu estaria junto com ele, eu já estaria jogando duro, porque é gostoso demais a gente ouvir isso, velho. O quanto a gente e é eu, necessário, velho. assim, como profissional farmacêutico, eu estou falando assim, que é o que eu me sinto realmente útil como farmacêutico, é dentro da unidade hospitalar, né? A drogaria, ela é muito importante no campo de trabalho, né? Mas, assim, a drogaria é aquele trabalho quase que mecânico, na verdade, né? Olha que eu Você tem puxaria pro ali meu os lado, viu? processos, você tem os processos fixos que você tem que fazer todos os dias, aquilo ali já está pré-estipulado, né? Você precisa, tal, amanhã eu sei que eu vou fazer isso, 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 isso. E você tem aquelas demandas de balcão, que são demandas que são diferentes de uma unidade hospitalar, né? Ali o cliente ele chega, realmente ele também chega naquela emergência pessoal de saúde também, né? Que você precisa atender, mas é um tipo de cliente, né, paciente, digamos assim, totalmente diferente de uma unidade hospitalar. Na unidade hospitalar, é, se você, por exemplo, não tiver uma droga vasoativa, como a noradrenalina, o paciente ele vai parar. Então, é algo totalmente diferente. Você precisa garantir que, de certa forma, isso jamais aconteça, né? Então, você, como farmacêutico, você acaba de certa forma, se sentindo que contribui, você sente que contribui de uma forma mais direta naquilo que você optou por exercer de atividade profissional, na verdade, né? Eu entendo. Ô, Igor, agora junto nisso aí, nessa fala de dispensação, que é um sistema tudo interligado, né? Tipo assim, o médico ele chega, Exatamente. chega num leito, ele fala assim, ó, vou precisar de medicação tal, aí ele passa o quê? Para enfermeira, a enfermeira assina a bula. Na verdade, existem as prescrições, né? Com Dentro letra das legível, né? prescrições. Oi? Tudo com letra legível, né? Não, é no sistema. A Ah, menos prescrição mal, né? de hospital é diferente. A prescrição do hospital é o seguinte: dentro daquela. Você tem as unidades, enfermaria, UTI, pediatria. Então, junto com a equipe multidisciplinar, você já alinha o que ali? O horário da dispensação. Essa dispensação ela tem um horário. Esse horário é fixo? É fixo na teoria, mas pode acontecer variações aí, na verdade, né? Isso aí não. Mas assim, você determina que a dispensação é tal horário, né? Então você dentro daquele período, o médico ele vai sentar, ele vai fazer a visita dos leitos, né? Vai avaliar, na verdade, né? E aí ele vai sentar no computadorzinho dele lá na ilha, né? Do setor, um exemplo da UTI, e ele vai avaliar a prescrição do dia anterior do colega dele, do plantonista, né? Como é que estava. E ali ele vai ver o que é que ele ou ele vai acrescentar, ou ele vai deixar, se necessário, ou a critério médico, como vem nas prescrições. Vamos dar sequência. Pronto, pessoal, vamos reiniciar aqui de novo, né? Só para a gente continuar, né, Igor? Pronto. Só... Ali onde a gente estava conversando com relação à prescrição, na verdade, Sim, né? sim. Na unidade. Então, assim, existe essa prescrição que o médico ele vai avaliar os pacientes, ele vai fazer a visita nos leitos, na verdade, né? Ele vai ver o quadro geral dos pacientes daquela unidade que ele está ali, né? Da UTI ou da enfermaria, né? Porque tem os médicos, eles têm os setores que eles estão atuando, né? O médico da UTI, da UTI, da enfermaria, da enfermaria. Então, assim, aí ele vai sentar lá no computadorzinho, né? Ele vai saber o que, que ele precisa ou não solicitar, né? A padronização ela é disponibilizada para todos, tem lá no computador que eles usam também. E aí ele vai ver o que é que vai ser, por exemplo, a critério médico ou, se necessário,
e tentar ver também dentro daquilo que está prescrito de antimicrobiano, se aquele tratamento ele vai continuar, aquele paciente vai continuar com o tratamento, se não está tendo uma resposta, aí ele já precisa também dos exames laboratoriais, né, para saber, ver dosagem de leuco, né, como é que está, se normalizou, se está aumentando, né, que isso aí já é um indicativo de que realmente o processo infeccioso ele está avançando e aquele antibiótico ele não está dando conta, não está segurando, então ele precisa partir para algo mais incisivo, né? Um medicamento mais forte. Então ele faz essa prescrição dentro do sistema ela é disparada e isso já vai para a farmácia satélite. Aí na farmácia satélite você vai ter o auxiliar que vai estar lá, ele vai abrir o computador na parte de prescrição, vai receber essas prescrições, né? Isso aí ela recebe tanto no sistema quanto impresso. A vigilância exige que você tenha as prescrições impressas também, não só dentro do sistema. Essa prescrição ela precisa estar ali armazenada, né? Dentro de uma pastinha que você vai separar todo mês referente aquelas solicitações, né? E aí aquilo ali, o auxiliar, ele vai fazer o quê? As caixinhas, vai montar as caixinhas dos pacientes. Caixinhas entre aspas, porque você pode colocar naquele saquinho de dispensador mesmo, que é como se fosse aquele saco de mercado que você pega no mercado. E ali você coloca os medicamentos, os materiais que o paciente, material de acesso, no caso, né? E Que vai os estar tudo pacientes com o eles nomezinho vão. direitinho, né? Isso, Dentro, tudo com uma identificado, etiquetazinha, na né? verdade, né? Tanto o material quanto o medicamento, eles são etiquetados para a identificação do produto, na verdade, né? A gente, dentro do cadastro, você precisa padronizar isso, você tem que colocar as informações, Entendi. né? A etiqueta do medicamento hospitalar, ele precisa ter os dados do medicamento, né? O composto químico do medicamento ali, a gente não trabalha com marca, é sempre o nome químico mesmo, né? Vai E na. ali você vai ter também os dados do profissional responsável técnico, você vai ter o CRF, tudo direitinho ali, para identificar que é um profissional que está avaliando todo aquele processo ali, na verdade, né? E isso vai ser dispensado porque existem situações, por exemplo, abrindo um parêntese aqui, na época da pandemia, a gente teve falta de muito insumo a nível nacional mesmo, né? E o que é que aconteceu? Grandes empresas, elas compraram medicamentos importados. Então, você tinha aí, um exemplo, medicamento de sedação, midazolam e fentanil com a descrição da ampola em chinês. Então, você pegava aquela ampola ali para identificar, bom, o que é isso aqui? Não tinha como Caraca, que situação, meu velho. por mais poliglota que você seja, você pegar uma poli chinês é complicado, velho. Então Com certeza, imagino. você precisa ter a identificação que aquilo ali é determinado medicamento e tá tudo ali padronizadinho, né? Sinalizado, por exemplo, as sinalizações internas, né? Que você precisa fazer também, que é sempre cobrado pela vigilância, que são é, é, os medicamentos de sedação, os medicamentos controlados, né? Os cloretos, né? Que são os MAVs que se chama, né? Então, na verdade, o próprio hospital, ele elabora uma planilha de relação com conferência de cores. Os medicamentos que estão para vencer precisam ser sinalizados também, né? Por exemplo, a gente coloca com uma coloração rosa, por exemplo, o medicamento que está para vencer, né? Medicamento MAV, que é de alta vigilância, a gente coloca a sinalização amarela. Medicamento de sedação, a gente coloca uma sinalização azul, porque isso aí, a enfermagem ela precisa entender também aquilo que ela está administrando. Quais são essas sinalizações desses medicamentos, né? Porque os MAVs, que são os de alta vigilância, como, por exemplo, os bicarbonatos, gliconato. Então, se você erra uma dosagem daquela ali, você pode dar uma sobrecarga no paciente, o paciente ele pode
ter uma parada quase que imediata ali, né? Que você vai Caraca. descompensar toda a parte de eletrólito dele ali, né? Com aquele Sim. medicamento. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, existe essa sinalização também, né? Uhum. Então, voltando à questão da prescrição, então, essa prescrição ela vai chegar no sistema para a gente lá na satélite ou na farmácia central, depende da unidade, né, do postinho. E aí isso vai ser dispensado, vai ser elaborado, vai ser feito, né, todo a caixinha do paciente e vai ser disponibilizado ali para a enfermagem. Ela vai colocar em uma mesinha, uma bancada, alguma coisa assim, e aí ali os enfermeiros que são responsáveis pelos leitos, eles vão pegando aquilo ali, já nominal ao paciente, e de acordo com a prescrição, eles vão fazendo a aplicação por horário, né? Fora isso, você tem aquelas bombas, né? Que são as bombas de sedação, bombas de droga vasoativa, bombas de nutrição interal, que estão o tempo ali, o tempo todo funcionando no paciente, né? Isso precisa ter cuidado para não deixar aquele insumo faltar para uma bomba dessa não parar de funcionar, porque é uma bomba que o próprio médico ele vai é, disponibilizar ali o quanto que ele vai precisar, né? Essa semana mesmo teve uma situação que a gente acabou precisando de um reporte a mais de noradrenalina, porque a vazão de noradrenalina estava muito alta nos pacientes, né? Então o consumo acaba ficando mais elevado. Então você precisa se organizar para que você garanta que aquele insumo esteja disponível na unidade. Quando não é noradrenalina, é uma vasopressina, né? Existe um fluxo também dos antipertensivos, um exemplo que seria o nitroprusiato de sódio, né, que usa-se muito em UTI, né? Então, quando você começa a usar esse medicamento, é um medicamento que tem um alto fluxo dentro da unidade de terapia intensiva. Então, você precisa garantir que aquele medicamento esteja disponível ali para o paciente, né? Aí, caso nessa situação o médico identifique que ele precise de algo que não seja padrão, mas que aquele paciente ele precisa fazer uso disso aí para ter uma evolução de melhora no seu quadro, ele vai a solicitar a farmácia, né? Geralmente, aí sim, você acaba pegando uma prescrição avulsa, que ele pode fazer ali. Aí, essa prescrição você leva para a direção, né? A direção, que dentro da direção existem médicos também, eles vão avaliar aquilo ali e falar, não, já que não temos substituto para esse medicamento, vamos providenciar, né? Então, assim, isso você precisa estar antenado, ligado o tempo inteiro, porque, tipo assim, não é simplesmente você chegar, ó, doutor, esse medicamento não é padrão, então, infelizmente, você vai ter que se virar com o que tem. Não, Tem que ter toda uma não conversa é bem mesmo. desse É um jeito, trabalho de, como exatamente. você falou, de cooperação, né? Entre o profissional de saúde, o Exatamente. médico, o Você precisa prescritor e gerir você. isso. Você precisa gerir essa questão desse insumo. Isso aí realmente é necessário ou não é necessário? De forma, qual é o quadro do paciente para que realmente precise disso aí? O médico ele fez a avaliação clínica. Ele está respaldado em exames laboratoriais ou isso aí foi empírico, essa conclusão que ele chegou, né? Então, apesar da clínica ser soberana, existe toda uma estrutura que precisa ser avaliada para, no final das contas, porque assim, sabe, Rafa, tudo é um custo. Tudo é um custo. E a unidade, né, bem ou mal, nós estamos ali para gerir esse custo. O farmacêutico é o profissional central na questão da gestão de custo de uma unidade hospitalar. Né? Você não pode simplesmente acatar qualquer tipo de situação ou desprezar qualquer tipo de situação. A gente está ali primeiro para fazer uma avaliação prévia. O que é que eu tenho aqui? Eu consigo suprir dentro do que eu tenho? Ótimo, beleza, consigo. Eu várias vezes chego no diretor lá e falo, ó, doutor, isso aqui a gente consegue resolver, meu amigo. Porque o profissional médico, ele às vezes vem de outras unidades com outra mentalidade. E eles gostam de trabalhar padronizado. Ah, não, em lugar tal eu uso isso, então eu quero usar isso aqui também. Mas cada unidade
existe uma realidade. E a gente precisa estar inserido dentro da realidade do local que a gente trabalha. Correto, com certeza, irmão. Eu, Entendeu? eu vou passar uns minutinhos justamente falando um pouquinho sobre a minha atuação mais ou menos como responsável do CAF no município de Uruçuca, quando eu fui lá farmacêutico, irmão. Eu justamente fazia isso, fiz uma Perfeito. padronização para todos os médicos. Os médicos PCF tinham uma padronização de medicamentos, de atendimento das sazonalidades, e, tipo assim, eles tinham, tipo assim, na hora, qual era o meu estoque das medicações que eu tinha. Então, tipo assim, eu botava em cada mesa tinha qual a medicação que tinha na unidade de saúde, né? Então ele basear em cima daquilo ali que a gente tem. Se caso ele vê necessário, né, acrescentar, ele falava diretamente, né, comigo, né, e mandava como é que se diz, uma prescrição. Ó, faça a compra, Rafael, desse tal medicamento, porque vai ser melhor para essa sazonalidade que está tendo no município. E aí eu acatava isso e incorporava muitas vezes. Mas não sei se você já trabalhou na área do CAF, a gente também tem uma parte limitada de recurso financeiro. E o Exato, farmacêutico exato. não tem controle, né? Então, tipo assim, eu me dobrava para fazer o essencial, que era não faltar É. medicação. E eu fiz isso nos 2 anos e meio que eu fiquei trabalhando lá, Igor. E te digo, funcionou, meu irmão. Como você está falando aí, ó. Conversando com o médico direitinho, com a equipe de enfermeiros, falar com os psiquiatras direitinho do CAPS. Então, não deixar faltar nada, meu irmão. Tomar todo cuidado, saber as demandas, quantos pacientes você é Você ativo, ainda tem não um é. agravante aí, você ainda tem um agravante aí que no serviço público você precisa de licitação, né? Sim, sim. E para fazer. Então não é simplesmente você chegar e, não, eu quero isso aqui, eu vou ali comprar. Não, não é bem desse jeito que funciona. No meu caso, é mais tranquilo, porque a gente, como é da iniciativa privada, a gente não precisa de licitação. Mas assim também, você é mais diretamente responsabilizado pelo custo efetivo que você está tendo em cima daquilo ali. Sim, Então eles te cobram mais. Ele fala, meu amigo, você está dizendo que está precisando disso, mas isso aqui é tanto. E aí, é isso mesmo? Não, é é, isso mesmo, tudo bem. Então eles vão querer esse feedback para saber realmente se aquilo, se aquele custo efetivo realmente foi necessário. sim. Entendeu? Aí no caso público tem essa contrapartida. Você precisa de uma Não, é. licitação, né? Não, não é uma coisa imediata. A gente sabe que existe uma burocracia, o negócio é meio moroso, então assim, não Muito. é de uma hora para outra, né? Na verdade. Não, e tipo assim, quando eu peguei o café lá, irmão, eu não sabia quantos pacientes hipertensos A do realidade, do né? município tinha, eu não sabia diabético, eu não sabia mulheres que tomavam injeção mensal, eu não sabia mulheres que tomavam medicações via oral. Então, tipo assim, eu tive que fazer tudo do zero, rastrear do zero, porque quando teve essas transições de governo, né? Aí o que que faz? Sim. O outro dificulta a vida realmente do outro. Eu vivi isso, né? Não estou falando isso da boca para fora, porque eu ouvi alguém falar, não, eu Porque vivi. existem as prioridades, né? Cada um tem sua prioridade. Então, às vezes, a gente sabe que a saúde, de certa forma, ela é um pouco negligenciada, né? Até que se entenda que precise daquilo ali para as coisas funcionarem. Tanto é que a gente, não só com relação a essa questão da prioridade, mas existe escassez de insumo. Sim, A gente passou, está passando por um período, por exemplo, que você não está achando a insulina nem a regular, nem a NPH. A NPH verdade. você ainda consegue encontrar mais facilmente, mas eu trabalho em drogaria também e a gente já tem um bom tempo que já está sem a insulina regular, meu amigo. Então, Sei. como é que faz? Como é que vai administrar isso aí? Aquele paciente que está ali, dependendo de uma distribuição do município ali pelo CAF. Posso- Ele vai ter que comprar o quê? As análogas, que são insulinas que são bem mais caras. Por exemplo, tem insulina aí de quase R$ 100. O cara precisa tomar Ave todo Maria. dia. E aí, como é que vai ser? Não, e justamente isso, né? E quando eu entrei no sistema da CESAB, né, que faz o controle da medicação do município para o estado, eu tinha 4 anos sem comunicação. E aí, como é que gera a demanda? 4 anos sem comunicação do governo passado. Aí, É meu irmão, brincadeira. Ou eu seja, tive, graças a Deus, também tive apoio também. você tava literalmente desconectado. Tava, não sabia onde tinha caído, né? Então É. fiz o que você fez. Comecei a estudar e procurar pessoas que estavam dentro desse âmbito, né? Para me dar de informações para justamente eu poder gerir, né?
2 pronto-socorros e 7 Exato. PCFs. Pense aí. Aí um E a CAPS, o gente SAMU, e a gente não faz nada sozinho. A gente precisa dos outros não, profissionais, faz não. né? Eu acho assim, primeiramente humildade para você chegar, ter um diálogo direto, esclarecer ali o que é que você precisa, quais são suas condições, qual é a sua realidade, né? A gente sabe que a gente tem profissionais que trabalham nessa área que são extremamente truculentos, né? O diálogo às vezes é muito complicado, muito difícil, né? Principalmente no serviço público. Sim, A gente sabe que tem mudado, mas a tratativa com o médico ela ainda é muito conturbada, né? A gente precisa de argumento, primeiramente. Você precisa ter argumento, não é simplesmente chegar lá achando que você vai falar qualquer coisa de qualquer maneira que vai acontecer. Não é bem assim, não. Porque o médico ele trabalha em cima de protocolo. Então ele vai saber argumentar com você tudo que ele vai precisar ali. Não adianta você falar, mas isso aqui não tem, mas isso aqui nunca teve. Ele vai chegar para você e vai falar os protocolos. Não, meu amigo, esse paciente com esse quadro aqui, o protocolo é esse. Você precisa isso. garantir que ele seja atendido de acordo com o protocolo. E o protocolo não é ele que inventa, é o protocolo que existe. Uma curiosidade, a dexametasona que você usa aí na área hospitalar sua, é aquela que vem com 4 miligramas numa ampola ou aquela de 2 ml, a menorzinha? É a menorzinha, 2 ml. Pois é, eu fiz essa mudança, meu irmão, baseado no protocolo. Eu apresentei o protocolo para os médicos. Sim, Falei, ó, vocês estão usando a de 4 miligramas, só que até estão pelo fazendo um custo, né? excesso da medicação para o paciente. Vocês não estão fazendo a Isso, dosagem correta. Aí falei protocolo. Aí botei. Todo mundo aceitou. Aí quando vieram essas ampolas melhor, meu irmão. O que eu tive de médico me ligando. Rafael, porque o como pessoal está pode você acostumado botou com de uma 2 coisa. miligramas? Eu falei, não, não é que é 2 miligramas. É a Isso, mesma miligrama daquela de 4. Só que aqui fica exato. padronizado que não vai ter o desperdício. Você vai pegar essa ampola menor Exato, e vai fazer o melhor trabalho para o paciente. Aí, até explicar isso, foi uma coisa. Por isso que é essencial a exatamente, gente. Eu tirei custo do município, porque a ampola aqui maior, aquela de 4 miligramas, é bem mais cara. E eu consegui exato. deixar essa de 2 miligramas, né? E fiz uma adequação terapêutica, justamente para isso, para não haver desperdício. Sem Então, dano ao a gente tem paciente que aí. conversar, como você me falou, a gente tem que conversar com um profissional médico baseado em protocolo de tratamento, para justamente fazer o Exato. melhor É possível. argumentar, Isso. argumentar dentro da área aquilo que realmente vai ser necessário para aquela demanda. Então, não tem o que. Ninguém é dono da verdade, Sim, mas a sim. gente precisa esclarecer em todas as frentes aquilo que a gente precisa trabalhar Quem e gostou, o aquilo que secretário se de tem saúde gostou, disponibilidade de trabalhar. viu? O secretário de saúde gostou, que diminuiu o custo, Ah, com e o certeza. Falou em médico custo, meu compreendeu, e amigo. aí ele levou. Falou em custo, aí pronto. Porque assim, a gente pensa que é uma coisa, né, resumida, mas você tem um profissional responsável por gerir toda essa questão do insumo e impactar diretamente no custo da unidade, isso aí é o que vai dar fôlego para o hospital. Isso é o que vai dar fôlego para o hospital. Porque todos os hospitais hoje, eu vou falar aqui para você, existem problemas financeiros. Todas as unidades estão com problemas financeiros. Não, não é um privilégio de um ou outro, não. Isso é para todo mundo. Né? Então, aquilo que eu conversei com você antes, com relação à questão da pontuação e repasse, isso é muito importante. Então, você precisa garantir que as coisas estejam sendo feitas de forma correta, porque isso garante o recurso que vai estar disponível para você. Então, todas as etapas do processo elas são importantes, os profissionais envolvidos são importantes, não existe ninguém nem mais nem menos importante do que ninguém ali dentro. E quando você Então, faz por isso a que gente precisa faz. trabalhar junto. Aí Sim, é o que a gente entra na questão da equipe multidisciplinar. Então, todo mundo precisa conversar, todo mundo tem a sua importância, todo mundo precisa ser ouvido, né? sim. Chegar com ideias que realmente façam acrescentar dentro daquela rotina de trabalho, né? Então, a rotina hospitalar ela é variável nesse sentido, que cada dia você tem uma realidade. Então, lá eu trabalho de segunda a sexta, por exemplo. Fim de semana eu não estou pessoalmente, mas eu estou no celular, eu não desligo. O farmacêutico de hospital, meu amigo, é 24 horas, o cara não para, não.
seu celular tem que estar Ai, disponível ai, eu ali. sei como Quando é que é você vai isso. viajar, ó, já passei, eu já de férias, viagem em família, e o tempo inteiro com o celular aconteceu algumas situações que fugiram do controle de todo mundo e, Sim. entendeu? É uma coisa que você tem que administrar isso aí. Não dá simplesmente para você, como a drogaria, que você acabou a sua rotina de trabalho ali, deu tal, tchau, pessoal, até amanhã. É totalmente diferente. Não, É tem isso. totalmente diferente. O hospital, Eu o, sei como é que é o isso. paciente ele está ali dentro, a doença está com ele ali, a evolução é 24 horas. Isso precisa ser monitorado. Você tem que estar atento a isso aí. Você tem que estar. Se, não, eu não vou nem dizer antecipando, mas você tem que estar sintonizado com o que está acontecendo ali. Eu sei como é Né? que é. Principalmente gerindo sua equipe. Sim, sim. Você precisa dar ferramentas e dar instrumentos para sua equipe conseguir te Treinamento. sinalizar. Exatamente, sua equipe precisa te sinalizar. Eu mesmo uma Então, vez não quis assim, se reclamar, não. você identifica algum elemento dentro da sua equipe que não está respondendo de acordo, você tem que ver primeiro o que é que está acontecendo. Não, vem cá, fulano, isso aqui, você está com dificuldade e tal, que às vezes a pessoa também está passando por um problema pessoal. A gente tem que, assim, farmacêutico, meu Tem que ter amigo, empatia, né? você tem que atuar em todas as frentes. A gente tem que chamar o cara para conversar, ver o que foi que aconteceu, porque, assim, qualquer decisão errada, ela vai impactar em um paciente que está no leito ali. Com certeza. E você é o responsável por isso. Então você tem que estar gerindo não só os insumos, mas você precisa ser um gestor de pessoas também. Não, com certeza, irmão. Porque, tipo assim, nesse cuidado que eu tinha com a equipe, justamente de todas as. Porque, tipo assim, tem muito enfermagem, também tem técnico de enfermagem que às vezes não tinha conhecimento. Então, tive todo o cuidado de fazer Exato, treinamento para exatamente. todas, independente se era técnica, se era enfermeira. Falava a necessidade justamente da prescrição para fazer o controle das medicações. Mas eu vivia isso que você estava falando. E, tipo assim, como eu já tinha já a média mensal, semanal, então botava, tipo assim, vou viajar, entre aspas, fim de semana. Então, Sim, deixava o pronto-socorro, tanto de Serra Grande quanto de Uruçuca, já abastecido por fim de semana, para justamente não ter desvio direitinho, então já sabia a minha demanda. Só que teve um momento que justamente eu estava cá descansando, aí veio o telefone ligando, era a enfermeira. Rafael, acabou usando polo, dexametasona, diclofenac. Falei, Dias, foi que teve, mulher. Eu deixei tudo abastecido aí direitinho. Não, Rafael, teve um fora da curva aqui, não sei o quê, tive acontece. necessidade. Eu falei, pronto, eu tô indo aí liberar. Então eu saía do meu lazer e ia lá dar esse suporte, mas eu falava, deixar bem claro, ó, depois eu vou fazer a conferência dessas receitas se realmente teve a necessidade de uso desse excessivo, né, que eu padronizei lá que dá para Sim. suprir o fim de semana. Mas acontece, e infelizmente a gente tem que estar ligado É a o dar esse quadro do suporte. paciente. Exato, é o quadro do paciente. Às vezes você está ali, por exemplo, uma solução padrão de 4 ampolas de fentanil. Aí, às vezes, o médico ele precisa botar uma vazão mais alta ali. Ele precisa sedar mais o paciente, né, com relação à analgesia, né? E aí aquele fluxo vai aumentar. Uma vasopressina, que é uma droga vasoativa, precisa aumentar também ali o fluxo, né? Então, você se prepara para um cenário, mas isso ele é muito variável. Isso Com aí certeza. quem vai determinar isso aí é a patologia. Não tem como você controlar, mas você Controlar, né? precisa, de certa forma, garantir que aquilo chegue no paciente de forma segura, né? Principalmente de forma segura e que esteja disponível para ele. Então, é um trabalho diário, né? É um trabalho, particularmente, que eu me sinto realizado enquanto faço, Também. né? Eu gosto muito de atuar nessa área, Amei, né? amei também. A farmácia hospitalar, ela me apresentou uma possibilidade para o profissional farmacêutico que até então eu desconhecia, né? Já tem um tempo que eu estou nessa área, não é muito tempo, mas eu estou desde o final de 2019 na parte hospitalar. Então, assim, isso cada dia vai te trazendo um ensinamento, todo dia você aprende uma coisa nova. Não tem um dia que não passe por uma situação que você
precise se ajustar aquilo ali, porque todo dia existem situações diferentes, você tem pacientes diferentes, você tem quadros patológicos diferentes. Então, assim, isso é algo que você precisa se atualizar, você precisa acompanhar, você precisa é, sintonizar direitinho o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que disponibilizar. Então, a farmácia hospitalar, ela exige do profissional uma atualização diária. Você tem que estar Diário. ali o tempo inteiro, né? E é aquilo, infelizmente, a maioria das instituições, elas são restritas em termos de contratação. Ah, para que eu vou ter quatro, cinco, seis farmacêuticos? Eu posso colocar no máximo uns dois ali que eles dão conta. Mas então é exatamente isso que eles precisam. A gente precisa fazer as instituições entenderem. Enxergar, Porque né? assim, é quase que humanamente impossível você gerir um estoque que você tem um fluxo diário e você, concomitantemente com isso, exercer uma farmácia clínica, Sim, que você precisa acompanhar paciente beira-leito, com as prescrições ali todo dia fazendo avaliação. Então, você precisa mostrar para a instituição a necessidade de outros profissionais ali para complementar e dar segurança naquele trabalho que você está realizando, com que a certeza. própria empresa está realizando, Sim, né? Que é de assistir de forma responsável o seu paciente, né? Então é nesse nicho que a gente precisa incluir os nossos colegas, né? Tem muitos colegas que chegam, ligam para mim. Ah, como, Igor? Só tem você aí, não sei o que. Eu falei, meu amigo, só tem eu. Mas, assim, é uma realidade, infelizmente, que não é eu que só quero que seja eu lá, não. Eu queria que a empresa abrisse as portas e desse outras oportunidades, porque eu sei que o trabalho ele seria muito mais evoluído nesse sentido, com outros profissionais trabalhando junto com você, com certeza. entendeu? Mas, infelizmente, a gente tem uma realidade financeira e tem a questão das prioridades das instituições. Então, você precisa apresentar, na verdade, de fato, né? Você precisa ter uma ação também, eu acredito muito nessa ação do conselho, né? Precisa se ter uma fiscalização com relação a isso, falar, não, precisa de mais profissional aqui, como é que tá? Como é que é? Né? Porque a gente sabe que quanto mais profissional, não é também colocar uma quantidade excessiva, mas é o necessário para que as coisas aconteçam de forma E responsável. sobrecarregar, né, irmão, também, né? Os próprios Exatamente, profissionais para dar tirar o melhor de cada um. exato. A gente precisaria do conselho nesse sentido para nos ajudar com relação a isso aí, né? Nessa Existe algum interferência. protocolo, Igor, tipo assim, de quantidade de farmacêutico por hospital, Ó, de leito? Eu acho que eu lembro que eu tem alguma conversei, coisa disso, não tem? eu conversei um tempo atrás com a fiscal, Sim, quando ela foi fazer uma visita lá. E hospitais com menos de 40 leitos, na verdade, eles não exigem que você tenha mais de um profissional, farmacêutico. né? Exatamente. Aí, acima dessa quantidade, existe isso aí, de acordo com o conselho, né? Acima disso, aí eles já ficam nessa exigência de colocar mais profissionais. E não tem como, Mas, 40 assim, um são profissional poucas já é muito unidades já. que tem menos de 40 leitos aqui. Mesmo assim, 40 é muito para um profissional E, só. não, com certeza, Como com você que você está falando, certeza. para a gente dar esse melhor, esse acompanhamento, para ver a terapêutica e tudo, junto com um profissional, Isso, profissional, você vê seu estoque, vê tudo, um profissional só para 40 é muito demais. Isso exatamente. você está muito defasado, né? Tem que já rever isso para ontem, né? Não pode deixar essa Exatamente. sobrecarga pro profissional e olha lá se paga 40 horas ou 44. Se paga, às vezes até acho que é justo, né? A responsabilidade que a gente tem, né? A gente tem essa realidade também ainda financeira, porque assim, a regulamentação do piso salarial, né? Existe o sindicato do Sindifarma, que são das drogarias, e existe o Sindiosp, que são o sindicato dos hospitais, dos farmacêuticos dos hospitais. Então, existe um equilíbrio nessa questão do piso salarial por carga horária, mas a drogaria ela leva vantagem ainda com relação a isso, tá?
Eu sim, eu vejo o piso, mas é aquela questão, né? Isso, E eu quero que entenda, quando a gente fala de piso, a gente não quer dizer que a gente vai continuar trabalhando em cima de 40 leitos e achar que só dinheiro vai resolver para a função do farmacêutico. A gente isso, não é essa exato. questão que a gente está querendo colocar aqui. A gente quer justamente falar isso, que o profissional é essencial, independente do salário que vai atingir, né, irmão? Bota deixar bem claro isso. Exatamente. A gente quer que vários colegas pacifiquem do que der a cada o quê? 20 pacientes, um profissional farmacêutico, Igor, dá Exato, paciente, nessa né? seria, né? Independente, né? A gente quer o piso salarial é para toda a categoria, mas não voltar que dinheiro é o necessário para deixar a pessoa escrava num trabalho, né? Faz E às sentido vezes aí. achar que tá, às vezes a instituição acha que está pagando o suficiente para poder fazer o que bem entender com você ali, né? Pois é. Ah, não, já estou pagando esse valor aqui, meu amigo, então você que se vire. Pois é, aí o cara fala assim, eu quero salário, o cara, pronto, piso do salário vai ser 10 mil reais para farmacêutico, aí você vai ficar tomando essas piadas aí, e não vai poder melhorar nada, porque você vai se ganhar dinheiro Exatamente. e ser cobrado demais, né? E você não vai poder Tanto, fazer seu melhor. tanto é que no serviço hospitalar público, né, não só hospital, como policlínicas, tudo, a gente tem um piso salarial bem baixo para o profissional, né? O valor é bem reduzido, né? Eu mandei até E para uma colega eu recentemente, isso mesmo. conheço vários colegas que têm pavor de drogaria também, né, cara? É, hoje eu estou trabalhando numa rede, eu trabalhava em outra rede antes. E Sim, assim, a experiência que eu tive na rede passada, cara, foi brutal, velho. Brutal mesmo. Brutal no sentido de pressão psicológica, sobrecarga de trabalho. Então, eu posso assim, imaginar, irmão. tem muita gente que não quer nem passar na porta de drogaria. Tem muito farmacêutico que não quer nem. Se tivesse outro lugar para ele comprar medicamento, ele comprava, cara. Ô, irmão, e tipo assim, quando eu saí da minha graduação, quando eu fiz aquela primeira. Para saber que área você gostaria de ir, né? Eu queria para a parte de alimentos, eu gostava dessa parte de laboratório, de fazer testes, né? Sim, sim. Que é Físico-química, a bromatologia, né? é mais bromato, tem muito a ver com a coisa que bromato, mas é mais teste físico-químico, né? Aí fui para uma fazenda chamada Riachuelo, e lá justamente aprendi a fazer acidez do cacau, essas coisas que eu acho legal, né? Hum, E fazer a produção de chocolate artesanal. E justamente isso que a gente está falando, né? E lá quem trabalhava era uma química, né? Aí falou, farmacêutico, você aqui? Ele, não, a gente como farmacêutico pode estar dessa área também, né? Então ela ficou meio assim, né? O que que esse farmacêutico está fazendo ah, aqui? é. Porque eu gostava muito. É, O salário era pequeno, ó, mas tipo ó, assim, ó, eu cara, amava aquilo ali. eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que você precisa se Sim, velho, colocar e você precisa se garantir, né? né? Essa Eu era estagiário questão. lá, eu só tava só para aprender mesmo lá, não tava igual você. Eu gastava gasolina, né, de Uruçuca até perto de Ilhéus ali, mas eu queria era aprender, justamente eu queria aprender essa área. E aí eu mesmo, né, falei, ó, Rafael, você vai tomar conta agora aí, você vai fazer os testes de acidez direitinho, e vai cuidar da produção do chocolate lá, né? Aí pronto, né? Falei, porra, e agora? Eu já tava já tinha um mês já de estágio. Aí, pá, eu já tinha detectado uns erros de processamento, Processo. né? Aí eu falei, vou melhorar isso agora, aproveitar que eu tô sozinho agora aqui, eu vou subir no muro, vou começar a É, linha alta aqui, né? Aí eu vi que o pessoal tava prensando a massa do chocolate muito antes de fazer a betoneira que a gente fala lá, de ficar 24 horas. A gente tinha que passar de novo essa massa. Falei, pô, você vai fazer duas vezes porque eu vou estragar o aparelho prensando logo com um bicho seco, né? O nibs que a gente fala. Aí eu comecei, amêndoa, né? amêndoa, aí falei, ó. O Girlon é um dos encarregados. O irmão, em vez de você querer já passar no micrômetro certo, o chocolate aí, já, essa massa, passa mais grosso, irmão. A gente vai ter que passar amanhã de novo. Porque a gente vai ficar se preocupando de fazer micrômetro agora. Aí você vai forçar a máquina e ficava um gosto, tá entendendo? Que era meio de metal. E eu falei isso, né, na Por sessão causa que do fazia próprio atrito do equipamento, né? o equipamento. Aí só que nesse dia, como tava eu, né? Aí ele fez, me seguiu. Não, tá bom, Rafael. Já que você falou, tá falado. Você que tá comandando aqui, a gente fez. Aí, para no outro dia, tá eu lá, lindo e leve e solto lá na concha, né? Tirando os nibs. Aí, Rafael, você foi chamado lá em cima lá. Falei, eita, porra, foi o que eu fiz de errado. Aí fui lá. Aí Mororó, que era o responsável, falou assim: Ô, Rafael, como é que você conseguiu fazer 60 quilos da massa? A gente nunca conseguiu fazer isso. A gente, o máximo aqui é 20 quilos. Falou, eu falei.
É porque, tipo assim, eu percebi que aí eu expliquei toda essa situação. Sim, sim. Ele, foi, que bom que você fez isso, não sei o quê, né? Parabéns. Eu falei, porra, aí. É essencial, não era coisa muito grande, só foi uma observação que E tinha. às vezes, uma opinião externa, no caso como você que estava chegando, ela é importante no processo, porque assim, quando a gente já está inserido em um determinado contexto, você meio que vai funcionando no automático. Então, às vezes, o profissional que já estava ali, ele não tinha tido essa capacidade de identificar algo que poderia mudar aquilo que já acontecia. E quando Sim, chega alguém novo no processo, é isso que eu falo. Por exemplo, eu estou hoje lá na unidade hospitalar, trabalhando de uma determinada forma. Se um colega chegar para somar o trabalho comigo, ele pode identificar várias situações que poderiam ser feitas de formas diferentes, com mas certeza. que você já está em um processo automático ali que é daquele jeito, Sim. entendeu? É daquele jeito. Então, isso é muito importante, porque são conhecimentos diferentes, pessoas diferentes, que elas só vão agregar, isso aí só faz somar. Tomar isso para melhorar, né? Não é à toa que, tipo assim, a partir desse dia eu vi que ele não se preocupava mais de fazer o micrômetro na primeira massada que passava o produto, o chocolate em si. E aí sempre passou mais de 60 quilos. Todo dia a gente começou a aumentar a produção de chocolate caseiro. Através E é uma da coisa dica que deram para simples, né? Rafael Uma de coisa tomar conta. simples. É uma coisa simples, né? Exato. Eu não mudei eu não fiz uma nova roda. Já existia uma roda, só foi só Exatamente. adequar ela para a necessidade. Ô, irmão, para a gente finalizar aí, o que que você poderia mostrar a diferença, já que você viveu esses dois âmbitos, né? O farmacêutico na farmácia comum e o farmacêutico hospitalar. O que você pode dizer assim? O que que há em comum, o que não há em comum, que cada são os desafios, a gente já sabe, né? De uma parte. E Sim. vai vir um outro colega, vai falar dessa parte também em farmácias comum. E aí a gente vai, né? Do Mas varejo, você por né? viver, por você viver. O que que você gostaria de falar sobre esses dois âmbitos? O que você acha diferente um do outro aí? É aquilo que eu tinha colocado já, que a gente conversou antes, né? Eu entendo que a farmácia hospitalar, ela dá uma valorização ao farmacêutico no que ele é, no farmacêutico em si, né? O varejo, você é um operador de loja ali, na verdade, né? Infelizmente tem essa questão por ter limitação de funcionário, por ter muitos processos, né? Então eu estou inserido na drogaria também, então a gente vê que é algo que todo dia é aquilo que precisa ser feito, né? Precisa ter um atendimento, dentro desse atendimento você precisa executar uma função ali que é a correta dispensação, né? Isso aí você precisa ter cuidado com relação a isso, não só você, mas as pessoas que estão do seu lado ali dispensando Sim. medicamentos também, né? Mas é algo mais de processo, né? Assim, que não é necessariamente uma função farmacêutica. Você está ali para gerir aquilo, mas você acaba fazendo outras questões também. Eu acho que o varejo ele te explora no sentido de além daquilo que você está ali para executar, né? A gente sabe que isso é uma realidade. E dentro da farmácia hospitalar, você se sente valorizado no sentido de que você vai lidar ali com outros segmentos profissionais, na verdade, né? Você lida com o paciente, mas bem menos do que numa drogaria. Na drogaria, no varejo, você está diretamente ali com o cliente, na verdade, né? Então Sim, você vai lidar dentro da farmácia hospitalar com outros profissionais. Já é uma conversa mais direcionada para as necessidades do que realmente o paciente vai precisar. E você, dentro do seu conhecimento técnico, você consegue aliar a eficiência do funcionamento da gestão daquela unidade. Então, assim, você consegue contribuir de forma direta para o sucesso de um tratamento clínico de um paciente. Então, eu acho que a farmácia hospitalar eu me realizo nesse sentido, né? De me sentir realmente um farmacêutico dentro daquela unidade ali.
né? Não denegrindo demais profissões. A gente tem a parte de estética também, que nunca Faz, foi faz. Já um fiz um convite para colega nossa exato. já, para ela também dar Nunca foi, nunca me chamou atenção. Tem a parte de manipulação também, que é Isso, meio, sim. é meio complicado, também nunca me chamou atenção, mas tem muitos colegas competentíssimos que trabalham nessa área que eu acho importante trazer para falar da realidade de cada um. E é isso, eu acho que, sabe, Rafa, abrir esse espaço para a gente conversar, para a gente falar sobre. Cara, a gente poderia passar o dia todo Com conversando certeza. aqui sobre o que Verdade. poderia acontecer, sobre o que é, sobre o que não é, porque são muitas questões, são muitas coisas envolvidas, entendeu? É muitos processos, cara. Então, Eu me peço até desculpa, é. Rodrigo, se eu te interromper em algum momento, é porque como eu Não, tentei não, fazer um velho. curso mais compilado, né, para todo mundo assistir, que muita gente Sim, vai ficar olhando sim. esse vídeo, o que é que esses dois estão conversando, não tá sabendo, né? É, exato, exato. Porque, na Mas para verdade, mim foi muito proveitoso, viu, irmão. Como falo eu para acho, você. eu acho Eu que é fiquei doido mais para trabalhar com você, esclarecer. porque você ser fazer parte de uma equipe, você ser reconhecido por cada processo, é muito bom, velho, isso. Eu tenho isso na Não, minha com farmácia certeza. comercial que eu trabalho aqui, eu sou como sou essencial, né? Eu sei o que é esse sentimento que você sente, velho. Então, tipo assim, mas você falando aí, eu vivi isso, eu gosto disso, tá entendendo? Que você fala, o cuidado, você fazer o resultado. Eu gosto muito, velho. Então, farmacêutico, velho, é isso aí, velho. É essencial em todas É, as áreas, velho. e eu acho que o reconhecimento, antes de ser de alguém, ele precisa ser de você mesmo, na verdade. Você precisa se reconhecer e se valorizar enquanto profissional pelaquilo que você dedicou e se predispôs a executar. Então, Sim. esse reconhecimento, ele primeiro ele precisa estar dentro de você. Então, você se Sim. sente valorizado, Tem gente que se forma, né, Igor, mas não você quer se nem sente saber, né? Só quer útil saber como ganhar dinheiro, né? profissional. Aí você quer, Exatamente, vou ser velho. farmacêutico porque eu vou ganhar o meu piso, vou ficar quietinho ali vendo receita. Bom, esse profissional não vai para frente. Não vai Na, ter na sucesso. drogaria, na drogaria, Rafa, eu vejo muito balconista falar isso. Ah, tô estudando farmácia, vou sair desse negócio aqui, vou ficar só avaliando receita, não sei o que e tal. Porque você vê que é uma coisa, uma visão limitada. E esse Pois é, bate-papo, ele é até bom para trazer essa informação das realidades que a gente tem, sim, né? Isso é muito importante nesse sentido, cara. com certeza. Meu irmão, brigadão, velho, por esse momento, viu? Conversar contigo de novo é muito bom, né? A gente não tem Pô, tempo de se tinha tempo que a gente não encontrar. se via, né, velho? Porra, falei não, velho. Tava aqui lembrando aqui nosso tempo. Você conversando, e lembra nosso tempo de faculdade. Foi um pouco, um momento. Até a gente se teve pouco contato, foi Igor. A gente teve pouco contato, mesmo assim, parece que criou um vínculo. Não, com certeza. Que, tipo assim, acho, Com diz certeza, assim que o cara. santo bate, né? O pessoal fala assim, julgamento, mas, Não, assim, não, com não, certeza. você é uma pessoa que eu guardo com muito carinho. Seu amigo querido também, brother. Porra, brigadão. Então, fica à vontade para você fazer o encerramento aí, irmão, dessa área sua o farmacêutico hospitalar. E eu só tenho a agradecer, viu? Espero que todos tenham gostado dessa pequena live aí. Pequena, quase de 1 hora. Mas a fala é sua, irmão. Pode finalizar aí, viu? Não, então, é só agradecer a oportunidade, né, de a gente estar falando um pouquinho sobre a nossa realidade de trabalho, né, deixar claro que existe espaço para os profissionais, né, a gente precisa, de certa forma, de união da classe, né, eu vejo que existe essa falta de conexão com os Unidade, profissionais, né? né, exatamente, não é nem exercer o corporativismo, que isso aí também eu já acho demais, mas a gente precisa Sim. se ajudar, a gente precisa se orientar, a gente precisa trabalhar em equipe, sinalizar os colegas, né? Não só quando o fiscal está passando, eu digo sinalizar, É, eu sei. sinalizar no sentido Mas de é. somar, entendeu, cara? Vamos lá. É o que você falou, a gente tem aquele grupo e eu vejo somente a avaliação de receita ali. Ah, o que é isso? O que é isso? Não estou entendendo isso, estou entendendo aquilo. Você não vê muito assim a troca de informações técnicas ou uma Sim. coisa que vem acrescentar, não tem depoimento, não tem muita coisa. Eu acho que todo mundo vive muito no universo particular, né? E cada um por si. Infelizmente a rotina acaba levando a isso, mas eu acho que partindo desse princípio dos colegas que a gente estudou, a boa parte de nós estudou todo mundo junto, né, velho? Então, porque antigamente era só, acho que só tinha a faculdade em Jequié, uma Uhum. estadual, e fora ela era só a Unime. Então, acho que a gente Sim. precisa, como você falou, a gente precisa aparecer mais, a gente Sim. precisa Ser visto. colocar mais a cara. E dizer, ó, tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e aí eu preciso de ajuda,
E aí vai né? fomentar outros Como é que colegas a pode? estudarem, buscar, né, Igor? Justamente sair desse padrãozinho de que só receita. Não, aí, ó. A gente tem que estudar, gente. Olha o Exatamente, cara, potencial que é Igor aí. exatamente. Mais de duas Exatamente, cara. graduações aí. Ele era biomédico, hoje é farmacêutico, vivenciou várias outras categorias. Não é só ficar sentado e ver receita, velho, é evoluir. É isso que tem que fazer. Exatamente. Eu falo, às vezes eu também sou um pouquinho duro com o pessoal lá. Falei, vídeo, deixa eu ver o que tá passando na receita aqui agora. Porque às vezes isso é um pouco chato. Tá entendendo? A gente quer ser valorizado, não É, só em interpretar a receita, mas sim saber terapeuticamente, ou saber o que a gente poder ajudar um profissional médico que às vezes não sabe, às vezes, que está exato. ali prescrevendo. A contribuição técnica que a gente pode agregar em todas as frentes é absurda, cara. É absurda. Então a gente precisa se valorizar. Primeiro, parte do princípio de valorização. Você tem que se valorizar. Você não pode querer que alguém te valorize se você, por exemplo, não se valoriza nem valoriza seu colega. Então Com certeza. não vai para frente, cara. É uma matemática, é uma conta que não vai fechar nunca isso aí, entendeu? Falou, irmãozão. Deus te abençoe, viu? Tudo de bom na sua vida. Valeu, Um valeu, abraço, cara. meu Todos parceiro. nós, velho. Fica com Deus, Rafa. Valeu, meu velho.